Oi, aqui é o Roberto e hoje a conversa é sobre selfie. Selfie que vem da expressão inglesa self-portrait, não, pode ser também self-expression, mas o self é o ser, né, o eu. E só podia vir do inglês, que tem mania de fazer essas contrações. Se viesse do português, que é autorretrato, ia ficar auto ninguém ia entender nada, pensar que a foto do automóvel. Mas então o selfie se popularizou, virou a febre dos nossos tempos, aquela imagem de todo dia, né, que nós fazemos, que nós vemos dos outros, etc. e tal, cuja origem não está nem no celular, nem na fotografia, né? Na verdade, o autorretrato ele começou na pintura e porque os pintores, além de pintar as suas obras, representando coisas, etc. e tal, eles também faziam autorretratos para se mostrar, né? Para que as pessoas conhecessem o rosto deles. E o que era bastante popular também, né? Os autorretratos dos pintores, né? Porque as pessoas tinham curiosidade de ver o rosto dos pintores. E entre esses autorretratos que ficaram na história da arte, alguns são muito expressivos, como os autorretratos do Rembrandt, do qual eu publiquei um que está aqui que é o autorretrato dele quando jovem. É muito interessante do ponto de vista da luz, né? da luz e da sombra, da qual o Rembrandt era realmente um grande mestre. Além do Rembrandt, outro autorretrato que me vem em mente agora é o famoso quadro As Meninas do Velázquez, né? É um dos quadros mais debatidos da história da arte, onde ele, Velázquez, se retrata pintando um quadro, né? Ele está dentro do quadro da família real espanhola. E o observador, o lugar do observador, quem olha para o quadro, supostamente seriam o rei e a rainha que estão refletidos no espelho no fundo da cena. E ali nós temos um dos selfies mais famosos da história da pintura, da arte, né, da representação. Além do Velázquez e do Rembrandt, outros autorretratos muito importantes, interessantes, são o do Van Gogh, do Picasso, né, e do Francis Bacon, que se retratou naquele estilo forte, tortuoso do seu trabalho, muito visceral. Muito bem, passando para a fotografia, bom, se já os pintores faziam os seus próprios retratos com um espelho, algum recurso, com pincéis e paletes na frente, os fotógrafos tinham muito menos trabalho para fazer isso. Então, desde o início da fotografia, os fotógrafos sempre se retrataram como Nadar, que foi o pioneiro da fotografia, que fez essa série de retratos em posições diferentes, que é bem curioso, é quase cinematográfico, né? Uma sequência de frames no mesmo quadro. Indo um pouco mais para frente na história, nós tivemos alguns fotógrafos que utilizaram o retrato como uma expressão além daquilo que era simplesmente registro da própria imagem, né? Então, nós temos o Duane Michaels aqui nessa imagem que se representa como autorretrato, como se eu estivesse morto, no mesmo tema, um pouco macabro, mas um retrato lindo do Robert Mapplethorpe, quando ele estava antes de morrer, né? Ele morreu de AIDS e ele já estava sabendo que não ia durar muito aqui, e um retrato dele anterior. O Mapplethorpe, ele fez muitos autorretratos, assim como o Duane Michaels também. E um outro fotógrafo que trabalhou muito com retrato, e praticamente esse só com retrato, foi o Arno Raphael Minchini, do qual eu fiz um vídeo que está no meu canal do YouTube e também no blog, que se chama O Selfie como Arte. O Arno, ele retratava o próprio corpo na natureza, né? Como se quisesse se mimetizar com a natureza, né? E o trabalho inteiro dele foi só de autorretrato, assim como o da Cindy Sherman, que talvez seja uma das fotógrafas mais valiosas no mercado de arte, né, no sentido realmente do que vale as obras dela, venda, né, que fez também a vida inteira, se retratou, e uma série muito famosa dela, essa Untitled Film Stills, ou seja, são frames
de filmes sem título, né? Então ela se inventava como atriz de cinema numa determinada situação. Esses são alguns dos exemplos que a gente tem assim importantes de fotografia de retrato e de retrato na história da arte, né? Agora, o retrato na fotografia, chegando até o nosso tema, que é o selfie, né? O selfie, essa expressão nasceu com a introdução do celular como instrumento de registro da imagem, né? E uma coisa interessante é o seguinte: sempre houve o autorretrato na fotografia, mas ali o fotógrafo tinha que se posicionar na frente de uma câmera, alguém olhar, ou ele se enquadrar com algum recurso, etc. e tal, enquanto que o selfie no celular, nós vemos a nossa imagem enquanto nós nos fotografamos. E essa mudança de ponto de vista mesmo, essa possibilidade de você se posicionar e se observar enquanto se fotografa, mudou completamente a estética, né, do autorretrato, né? Então o selfie, ele tem um grau de precisão, né, e que é absoluto, né, porque a pessoa está vendo o que está fazendo, né? E é claro que introduz aí outros elementos, porque, por exemplo, a câmera do celular é sempre um pouco grande angular, então ela tende a deformar um pouco o rosto, o que para alguns é uma coisa grave, para a maioria das pessoas elas nem pensam nisso, né? Então isso é uma coisa que está trazendo uma nova estética, uma nova ideia para a fotografia, né? Então a maioria das pessoas nem pensam nisso, né? Cadê a câmera? Ali. Bom, na verdade, eu acordei hoje pensando no selfie e pensando nisso eu acordei com o celular na mão e fiz essa sequência aqui de imagens que eu vou deixar no fim do vídeo, que senão ninguém ia ver o vídeo. E deixa aqui seu comentário, se inscreva para receber outras ideias e considerações sobre a fotografia. Tchau, até a próxima. Selfie. Selfie é feito vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical.